Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Eu sou o Rodrigo Mendonça Marques e aqui continuaremos nosso estudo da Lei 8.213 de 1991. Agora falando sobre a seção segunda do capítulo 1 a respeito dos dependentes, ok? Vamos lá, uma ação curtinha, sem mais delongas. Artigo 16. São beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependente segurado 1. O cônjuge, né, a mulher, o esposo, a companheira, né, naqueles casos que se comprovam, perdão, a união estável, o companheiro também. Vai lembrar que o INSS reconhece a união estável entre homossexuais, entre pessoas do mesmo sexo, ok? E o filho não emancipado, ou seja, não é aquele que não casou, que não foi embora de casa, é aquele que não se sustenta ainda, tá bom? De qualquer condição, menor de 21 anos, tá? 21 anos. Ah, mas se o rapaz tiver 24 anos e tiver fazendo faculdade, ele ainda é dependente. Não, pela Previdência Social, não, ok? A menina fez 21 anos, ele não é mais dependente do pai ou da mãe, ok? Ou filho inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental que torne absoluta ou relativamente capaz, assim declarado judicialmente, ok? Então, se você tiver um filho que tem, por exemplo, síndrome de Down, que ainda é considerado, né, incapaz, apesar das pessoas com essa doença terem evoluído muito nos últimos anos, né, ainda bem, ou um filho com qualquer outro tipo de deficiência que não possibilite que ele seja independente, ele continua sendo dependente dos pais, ok? Só que, para isso, ele precisa ser declarado judicialmente, ok? Então, ele tem que passar por uma perícia médica e um juiz atestar aquela perícia, validar aquilo e declarar que o rapaz, de fato, é dependente, ok? 2. Os pais. No caso dos pais, bom, a gente vai ler isso mais pra frente, mas não custa adiantar. Os pais só recebem benefício pelas mortes dos filhos se eles se comprovarem que eles são dependentes economicamente dos mesmos, ok? E se não existir ninguém na classe 1. Por exemplo, mora lá o pai, a mãe e o filho. O pai e a mãe são aposentados e quem sustenta, quem mantém a condição de vida deles é o filho. E o filho vem a falecer. Se o filho não tiver nenhuma companheira, né, não manter união estável, não for casado, não tiver filhos, os pais, que dependem economicamente desse filho, vão receber o benefício, ok? Se ele tiver qualquer uma das condições do inciso primeiro que eu acabei de ler, aí não, os pais não recebem, ok? Outra coisa, o pessoal do inciso primeiro, do cônjuge, né, até o filho, né, incapaz, não precisam provar dependência econômica, ok? A gente vai ler isso agora, ó. Parágrafo 1º. A existência de dependentes de qualquer das classes desse artigo exclui do direito às prestações ou os das classes seguintes. É o que eu acabei de ler, né? Se o rapaz for casado, se ele não morar com os pais, ou os pais não dependem dele, e ele não for casado, e tiver filhos, aí tudo bem, aí os pais recebem pela morte dele. Mas, tô falando morte, né? Mas eu tô falando de serem independentes, né? Perante a Previdência Social. Caso contrário, não. Parágrafo 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam seu filho mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento. Ou seja, quem não for filho de sangue, né, ou adotado, aí sim precisa da declaração do segurado, ok? E a comprovação da dependência econômica, tá? Parágrafo 3º. Considera-se a companheira ou companheira a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com segurada, né, de acordo com o que rege aqui a Constituição Federal. Repetindo, para fins previdenciários, união estável com pessoas do mesmo sexo é reconhecida pela Seguridade Social, ok? Pelo menos isso a gente está evoluindo, né? Parágrafo 4º. A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1º é presumida, né? Ou seja, você não precisa provar, e das demais deve ser comprovada. Foi o que a gente falou aqui. Não é um assunto muito complexo, até porque a associação não é difícil. É normal que durante a vida nós criemos a nossa própria família e os pais acabem ficando em segundo plano. E no caso, na visão da Previdência Social, não é diferente, ok? Vamos para a seção 2, galera. Seção 2 das inscrições. Também não é nada muito cabuloso não, tá? Artigo 17. O regulamento disciplinará na forma da inscrição do segurado e dos dependentes.
Você tem vários meios de se inscrever na Previdência Social, né? Por exemplo, quando você começa a trabalhar, quando você tem o seu primeiro emprego, sua primeira carteira assinada, a própria empresa se incumbe de fazer isso, ok? Quando você resolve ser um funcionário facultativo, você faz isso por diversos meios, seja pelo site da Previdência, seja pelo 153, ou pessoalmente nas agências, tá? Isso não deve ser motivo de prova não, de pergunta de prova não, ok? Se for também você mata. Parágrafo 1º, incumbe ao dependente promover a subscrição quando do requerimento do benefício a que estiver habilitado. Ou seja, quando você vai usufruir, eu sou dependente e eu sou uma mulher, meu marido morreu, eu dependi economicamente dele. Ou melhor, não, desculpa, independente de você ter a dependência econômica do seu marido, tá? É cônjuge, tá no inciso 1, desculpa. Olha como a gente pode se confundir, né? Você tem que ir lá na agência, ou ligar no 53, ou ir no site e requerir o seu benefício, tá bom? É isso que ele tá dizendo, quer dizer, você não recebe benefício de forma automática, né? Você tem que ir lá requerir. Claro, satisfazendo a condição. Parágrafo 4º. A inscrição do segurado especial será feita de forma a vinculá-lo ao respectivo grupo familiar e conterá, além das informações pessoais, a identificação da propriedade em que desenvolve a atividade e a que título, se nela reside ou no município onde reside e, quando for o caso, a identificação e a inscrição da pessoa responsável pelo grupo familiar. Resumindo, o segurado especial, né, para ele ter o benefício, ele vai ser todo checado, a Previdência, se precisar, vai ter que ir lá na casa do cara, vai ter que comprovar por ela mesma que ele trabalha naquela terrinha ali de até 4 módulos fiscais, que ali é só a família dele, que é para subsistência, etc e tal. Faz sentido, né? Afinal, se você é um segurado especial, você tem muitas vantagens no que diz respeito ao recolhimento. Ao recolhimento, né? Porque quando você se aposenta com salário mínimo. Parágrafo 6º. O segurado especial integrante de grupo familiar, que não seja proprietário ou dono de imóvel rural em que desenvolve sua atividade, ou seja, ele não é dono daqueles 4 módulos, né? Deverá informar na hora da inscrição, conforme o caso, o nome do parceiro ou mero otorgante, arrendador, comandante ou assemelhado. Lembra lá atrás que eu sou dono de uma terra de até 4 módulos fiscais. Até metade dela eu posso chegar para um colega, para um amigo, para um familiar e falar para ele que ó, dessa metade aqui você toma conta, só que você também vai ter que usar para sua própria subsistência, né? Você vai manter as condições de um segurado especial. Quando essa pessoa que chegou agora for fazer a inscrição dela no INSS para se tornar um segurado especial, ela tem que chegar e informar quem é o nome do dono do lugar que ela vai trabalhar agora, entendeu? E outra coisa que a gente viu aqui nessa sessão é que a pessoa da terra, ela não precisa morar ali, né? Como no próprio exemplo que a gente citou agora, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, gente. O próximo capítulo já é o capítulo 2, que fala das prestações em geral. A gente vai começar pela sessão 1, que são das espécies de prestações, que nada mais é do que os benefícios, né? É o que eu falei algumas aulas atrás, né? Benefício não é tudo no direito previdenciário, mas é uma das bases mais importantes, tá bom? Então, forte abraço. Dúvidas, comentários, sugestões, correções, tem espaço no YouTube, tem meus contatos pessoais na descrição do vídeo. Fique mais que à vontade, tá bom? Forte abraço, tchau.